Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ressonância, repercutindo outros sons e outras vozes que comumente você não está acostumado a ouvir. Aqui nós temos como objetivo trazer um bate-papo edificante para a sua vida com pessoas que fazem diferença na vida das suas comunidades. E no nosso programa de hoje, nós temos a alegria de receber o Cristiano Níquel Júnior. Ele é nascido em Campo Largo, vive em Campo Largo com a sua família, a esposa Heloíse, é pai do Pedro, um garotão de 1 ano e 7 meses, tem 31 anos e é pastor, teólogo, músico formado pela Universidade Estadual do Paraná, professor das disciplinas de Cosmovisão, Interculturalidade, Meio Ambiente e Sustentabilidade. E ainda está arrumando tempo para fazer graduação de Letras na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ufa, hein? Que isso, Cris. Muita correria aí, mas está tudo certo com a família, com você. Muito bom ter você aqui no nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço, Rodrigo, por essa oportunidade, né? E vamos lá. Bem feliz, bem ansioso com a nossa conversa. Legal. Muito bem, então, como a gente disse na cabeça aqui, na abertura do nosso programa, o Cris leciona sobre cosmovisão e esse vai ser o papo de hoje, né, do nosso programa Ressonância. E eu queria começar perguntando para o Cris o que é cosmovisão. Que bicho louco é esse, Cris? Geralmente quando a gente pensa nessa palavra cosmovisão, parece que é alguma coisa da astrologia, né? Alguma coisa, sei lá, do outro mundo, né? Cosmo, né? Estudo do cosmos. Mas na verdade não, cosmovisão é uma palavra bem problemática na língua portuguesa, mas se nós traduzirmos do inglês, né? Seria visão de mundo, né? Então, é um conceito bem debatido, né, no meio teológico, para tentar achar algum significado, né? O mais próximo é cosmovisão, né? Mas pode ser paradigma, pode ser visão de mundo, que é o mais comum, né? Sim. E a gente, na verdade, falou que aqui o objetivo do programa é falar sobre cosmovisão, mas a gente queria falar de uma cosmovisão específica, né? Ainda que a gente vai pincelar outras. O que seria para nós a cosmovisão bíblica? Então, quando nós partimos do pressuposto que é visão de mundo, né, e fazendo essa conexão com a cosmovisão bíblica, a gente precisa entender duas coisinhas bem simples, né? Que cosmovisão, você nasce com uma, né? Você nasce num ambiente cultural onde a sua cosmovisão é formada. Então, a maneira como você foi criado pelos pais, a sua formação, né, escolar, a sua formação até na questão de formação de identidade, né, no relacionamento com as pessoas. Então, tudo isso leva a uma formação de cosmovisão, né? Então, ela pode ser uma história e pode ser um compromisso, né? Então, isso está dentro de nós, né? Nós não optamos por agir... Nós não optamos por escolher uma cosmovisão, né? Quando nós entendemos que a cosmovisão bíblica é a coerente, a gente precisa fazer uma série de passos para nos desvencilhar das outras cosmovisões que estão dentro de nós, né? A cosmovisão bíblica, ela consiste em ser um compromisso e uma história que faz sentido, né? Deveria fazer. Né? E aí você pensa, né? Puxa, mas a história que faz sentido. O que Sansão tem a ver com a minha vida? O que Davi tem a ver com a minha vida? O que Filemon, né, tem a ver com a minha vida? O que o Apocalipse tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver, né? O problema é que a nossa cosmovisão, ela olha para a Bíblia, né, como um amuleto, como um livro de códigos morais, né? E aí que a gente começa a entender a importância de transformar cosmovisões. Então a cosmovisão bíblica é o estilo de vida, é a história que faz sentido, é a resposta, né, para todos os anseios, né, do ser humano, né? Então a cosmovisão bíblica vai responder perguntas como, né, toda a cosmovisão procura responder perguntas, deixa eu só ver aqui, da onde nós viemos, por exemplo, né? Por que as coisas deram tão errado? Quem vai restaurar as coisas? Como que eu posso ser restaurado?
há uma realidade última, né? Por que eu estou jogado nesse universo? Eu estou jogado nesse universo? Né? Eu sou apenas um pedaço de carne que pensa? Então, tudo isso são perguntas de cosmovisão que a Bíblia, com certeza, ela responde de forma completa e perfeita, porque é a revelação de Deus para as nossas vidas, né? Para vivermos e respondermos essas perguntas. Legal, Cris. E eu também sou ignorante sobre o assunto, né? Sei muito pouco sobre cosmovisão, mas o pouco que eu sei, a cosmovisão bíblica está alicerçada sobre alguns pilares, é isso? Exatamente, né? Então, esses pilares, a gente poderia dizer que são 3 ou 4, né? O mais simples é criação, queda, redenção, né? O mais complexo é criação, queda e redenção e consumação, né? Então, são esses os pilares. Mas eu entendo que a gente poderia desvencilhar mais esses pilares, porque parece que é muito simplista, né? Puxa, criação, né? Depois o ser humano peca lá em Gênesis 3, e depois no final, em Apocalipse 21, tudo acaba, né? Não, esses pilares, né, eles são, digamos, o resumo da ópera, o resumo de um concerto que Deus estabeleceu, né, no universo. Eu costumo entender esses pilares, né, como esse resumo, e costumo entender que essa ópera, esse teatro, né, que tem um palco, que tem pessoas, que tem um diretor, né, conduzindo esse teatro, em alguns atos, né? Assim, todo teatro, todo filme tem atos, né? Ato 1, ato 2, ato 3, né? Ato 4, né? Então, poderíamos dividir em 6 atos, que aí fica mais interessante, né? O ato 1 o Deus cria o seu reino, né? O Deus Pai, Deus infinito, o Deus pessoal, ele cria um reino. E esse reino, ele coloca o ser humano, né, para cuidar desse reino, para exercer mordomia, né, para exercer administração como resultado do relacionamento com Deus, né? Aí nós temos um ato 2 que poderia chamar de rebelião no reino. O homem se rebela contra Deus. O homem opta por viver a autonomia, né, a sua autonomia de Deus, de entender que ele pode duvidar de Deus, da palavra de Deus, pode duvidar, né, do que Deus decretou ali na criação e pode viver de forma autônoma, o que é uma mentira. Mas isso é uma queda, né? O ato 3 é Deus intervindo no seu reino, onde esse Deus que é rei, ele escolhe um povo nômade, um povo que não domina muito técnicas marciais, né? Escolhe um povo a partir de um idólatra chamado Abraão, que está lá jogado na terra de Ur, né? No meio dos deuses, né? Tira Abraão dali e ele estabelece um reino, né? Que é Israel, né? Ele escolhe um povo para ele. E esse povo, né, vem aí da descendência de Abraão, que é Israel. Mas, né, Israel não voa, Israel não está flutuando, Israel tem uma terra. Então, nessa condução, Deus coloca Israel numa terra, e nessa terra nós vivemos o drama de obediência e desobediência, né? E aí as consequências da desobediência. E aí nós temos um período, né, que podemos chamar de 400 anos do silêncio profético, que a minha visão não é de 400 anos de silêncio, porque é uma história maravilhosa ali, né? É a preparação para a vinda, né? A vinda do rei, que seria Jesus, né? Podemos dizer que esse período dos 400 anos é um intervalo, né? Aquele momento, aquela propaganda, né? Que quando termina uma cena, né? Tem alguma coisa que nós chamamos de interlúdio, né? E aí volta, né? Aí para o Novo Testamento, onde que a vinda do rei inicia a redenção, né? A redenção, ela é realizada, né? Mas esse rei não fica aqui na terra, esse rei, ele morre, ele vive, né? Ele morre, ele ressuscita, ele é
glorificado nos céus, mas ele anuncia, né, uma mensagem, a notícia do rei, a missão, né, do evangelho, né, o id, né, no poder do Espírito Santo. E aí nós temos pequenos capítulos, né, em que essa ação da divulgação do reino vai de Jerusalém, né, começa em Jerusalém ali, vai até Roma, e de Roma chega até Telêmaco Borba e chega até Campo Largo. Mas ainda não acabou essa cena, porque tem um aí final... Aí até os confins da terra mesmo. Que é a redenção da terra. E a última cena, que é o ápice, né? É o desfecho, que é a volta do rei, onde a redenção vai ser concluída, consumada. Né? Então, é uma história linda. E essa história, ela tem que fazer sentido, né? Nós fazemos parte da história de Deus. Né? É essa que é a mensagem da cosmovisão bíblica, né? Então, esse é o entendimento, né, que o cristão, pelo menos, deveria ter, né? Da história, né? Não da sua história, mas da história como um todo. Ele faz parte, né? Ele é um ator, né, nessa história. E é interessante porque muitos já têm assistido essa história, têm participado dessa história, têm se maravilhado com essa história, mas ainda tantos outros não conhecem essa história, né? Você falando assim, dividindo em atos, como se fosse um teatro ou até um filme, a gente fica até com vontade de assistir de fora, né? Assistir como espectador de um belo filme, né? Acho que seria sucesso de bilheteria. Tem um termo que o Lutero fala, né, sobre o poder dessa história, né, o poder desse evangelho, que o evangelho é como um leão enjaulado, né? Uhum. E quando você libera, né, essa jaula, né, o leão ele ruge, o leão ele faz um estrago, né, para dizer um estrago positivo para nós, né? Então o que o Lutero está falando é que o evangelho ele tem um poder de transformar todas as esferas. Essa história, a gente pode ser espectador, mas a gente faz parte dessa história, queiramos ou não. Nós estamos no meio dessa história, né? Nós estamos ali, né, no ato em que nós estamos divulgando a notícia do rei, né? A notícia do reino, né? De que esse rei está ativo, de que nós, né, como agentes de transformação, temos a missão de anunciar, né, a esperança, né, a vida, a transformação, né, a libertação do pecado, a libertação do mal, a libertação do diabo também, né, que está agindo, né? Então todas essas coisas são importantes a gente entender, né? Sim. E a gente não podia deixar de passar, né? Porque, como eu disse também no início, o Cris é músico, formado em música pela Universidade Estadual do Paraná, e a gente queria, na proposta que fizemos para ele de entrevista, desse bate-papo, que ele trouxesse algumas obras culturais para que nos ajudasse a entender a cosmovisão. E ele gentilmente aceitou o nosso convite. E agora eu vou pedir para o Cris, então, apresentar uma essas obras culturais que ele separou para nos ajudar no entendimento. Então, Cris, fique à vontade aí em nos abençoar com essa bela canção. Muito bem, então vamos lá. Eu quero começar com uma canção, né, que nós chamamos, ela é chamada de Epitáfio. Sim. Epitáfio. Então, o que é o epitáfio, né? Epitáfio é inscrições em pedras tumulares. Então, o que isso tem a ver com a nossa conversa? Então, eu vou cantar, quero que vocês prestem atenção, percebam nessa música que há alguma coisa que desperta a nossa cosmovisão, né? A cosmovisão que, infelizmente, não é a bíblica, é a cosmovisão moderna, né? As narrativas aí que a gente vai discutir mais à frente. Então, vamos lá. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais,
e até errado, mas ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. Cada um sabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Bom, essa música, ela revela algumas coisas muito interessantes do que estamos vivendo, inclusive atualmente, né? Que eu devia ter me importado menos com problemas pequenos, devia ter trabalhado menos, né? Mas isso aqui eu devia, né? A ideia dessa música é: você tá morto. Sim. É como se fosse uma questão póstuma, né? Sim. Já acabou, né? Agora não dá mais jeito. Né? E exatamente é isso que praticamente o mundo ocidental, e quando eu falo mundo ocidental é a América, Europa, né? Esse mundo globalizado, né? Claro que pega um pouco o Oriente, mas o nosso mundo é um mundo que está fadado a uma cosmovisão que gera morte, né? Gera sofrimento. E aí a gente consegue ver que essa pandemia tem despertado algumas cosmovisões interessantes, né? Inclusive, né, no meio cristão, a gente vê que será que de fato estamos vivendo a cosmovisão cristã ou estamos vivendo a cosmovisão que todo mundo está vivendo, que os outros estão vivendo? Que são essas narrativas modernas, né? Do imediatismo, do individualismo, né? Do aqui e agora, né? Da vida fast food, né? Tudo tem que ser rápido, tudo ser veloz, né? Então é bem interessante. E essa música, ela mostra um pouco isso, né? Que sempre é um arrependimento, um remorso do que você está fazendo, do que você fez, né? Só que essa cosmovisão pós-moderna, essa narrativa moderna, ela não dá a resposta de vida. Há apenas uma cosmovisão que faz sentido, que é claro, a cosmovisão cristã, bíblica, é o Evangelho, né? Sim. Nesse sentido, a canção que você cantou, ela, só para, né, quem está assistindo a gente, escutando, ela na verdade se distancia do que a cosmovisão bíblica prega, né? Até para você ver como ele está já numa visão de epitáfio, né, que a gente também chama aqueles coisas de morte, né, que se põe no cemitério como epitáfio. Ele está dizendo: o acaso vai cuidar de mim, né? Então é alguém que não acredita em Deus, né? Porque a vida dele não é regida por Deus, é regida por outras coisas que, quando ele chega no final, ele percebe que não valeu a pena, né? Ele deixou de viver um monte de coisa
que inclusive é defendida pela cosmovisão bíblica, né? Você não consegue ver o pôr do sol, você não sabe como a criação anuncia a glória de Deus, né? Exatamente. Então, essa música, ela... É por isso que eu acho que é interessante... como é que você conhece as cosmovisões das pessoas, né? Existem pelo menos 3 níveis em todas as culturas, né? Pra gente entender isso. Existe o nível mais superficial, ou seja, a ponta do iceberg. São os produtos culturais. Então, o que as pessoas fazem em relação à arte, como que é o trânsito da cidade, né? É interessante que o Leandro Carnal, ele fala, né? Se você quer conhecer como funciona a política, a economia, a cultura de uma cidade, só olha o trânsito. O trânsito já revela, né, o que está acontecendo, como que é a cidade, como que é a organização, né? Então, é a parte mais superficial, que são os comportamentos culturais, né? Então, a maneira... É o que você está vendo. Quando você entra numa cultura diferente, você está olhando, olha, né? Tem esse hábito, tem outro hábito, puxa, olha que interessante. O tipo de música que é publicada, né? Se é música mais popular, se é música mais folclórica, se é música, né, mais erudita, por exemplo. E aí tem o meio, que são as crenças, no que você acredita, né? O cristão, né, deveria acreditar no Deus, né, bíblico, não no Deus da prosperidade, não no Deus, né, que muitas vezes a gente gera ele, né? Esse é o Deus bíblico, né? Exemplo de ouro, né? É um Deus missionário, Deus que age, né? Um Deus pessoal, não é um Deus egoísta, né? Mas o ateu, por exemplo, não acredita em Deus, mas ele substitui, né, esse vazio com infinitos ídolos, né? Como diz o A.W. Tozer, né? O vazio é do tamanho de Deus. Então, preenche com marxismo, com darwinismo, com a filosofia do Derrida, do Foucault, né? Com a literatura, né? Geral. Então, há uma crença. E no final, né, que é o nível mais baixo, né, é mais profundo, que é a raiz, são as cosmovisões, ou seja, são narrativas que estão dentro de você, né? Então, por isso que é superficial falar que é visão de mundo, porque está muito no olhar, né? E não é só no olhar, é o ouvido, é o tato, né? Os sentidos, né? É dentro do seu coração. Parece que Jesus, quando ele fala, né, que do coração, né, ocorre as saídas da vida, Jesus é perito em cosmovisão, né? Sim. Também Jesus é perito em falar, né, que você não pode servir a 2 senhores, né? Existe, né, nesse mix de cosmovisão, existe uma cosmovisão que faz sentido para você, né? Que é a cosmovisão moderna, que você pode ter mini cosmovisões, né? Coisas que fazem sentido, e a cosmovisão bíblica, que é a verdadeira, né? É isso que eu já ia te perguntar a respeito disso mesmo. É possível... bom, você disse que é possível a gente ser composto por um mix de cosmovisões, mas é o ideal? Por exemplo, quem é cristão, ele deveria se apegar apenas à cosmovisão bíblica, ou ele pode se permitir, por exemplo, ser influenciado por uma cosmovisão cultural de uma outra localidade? Ele pode conversar com essas cosmovisões? Como é que funciona isso para você? A partir do momento que a gente, assim, entende, né? Eu sou, por exemplo, eu sou evangélico, né? Mas eu faço simpatia, mas eu vivo o jeitinho brasileiro aqui, né? Mas eu pego alguma coisa da cultura ali. Isso simplesmente está alimentando uma cosmovisão, que é a cosmovisão pós-moderna, né? O Mike Burrin, ele vai dizer que existem, né, no mundo ocidental 2 cosmovisões que lutam pela verdade e pelo nosso coração. Uma é a cosmovisão humanista, moderna, pós-moderna, né? A cosmovisão bíblica. Então, quando você vive esse, entre aspas, mix de cosmovisões, né? O pluralismo que nós podemos falar, né? Sincretismo,
né? Sincretismo religioso, sincretismo, né? Você pega o melhor de cada coisa e vai alimentando os seus ídolos. É a cosmovisão idólatra da pós-modernidade, que permite isso, né? Relativismo, né? Não existem verdades absolutas, existem verdades, mini-verdades, né? Existem mini-sentimentos, mini-religiões, né? Pera lá, não é bem assim, né? O Bauman, né, nesse livro aqui, chamado Modernidade Líquida, ele fala que nós estamos vivendo o derretimento das grandes estruturas que narram a nossa vida, né? Então, tudo que é verdade, família derreteu, né? Estado está derretido, né? O conceito de Deus está derretido, né? Então ele fala da modernidade, da liquidez, né? Que nós não vivemos o tempo sólido, mas o tempo líquido. E isso é a narrativa pós-moderna, é a cosmovisão pós-moderna, né? Que está competindo com a cosmovisão bíblica, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Sim, a cosmovisão... Não, perfeito. A cosmovisão, a gente pode entender ela só como um movimento mais amplo, ou a gente pode entender, por exemplo, a cultura como cosmovisão, ou são duas coisas diferentes? Porque, deixa eu tentar explicar a minha pergunta. Você estava falando, né, que cada um tem dentro de si algumas coisas, né, assim, algumas verdades que vêm sendo passadas. Então, o fato, por exemplo, de ser brasileiro e ter uma comida brasileira, isso vem por cultura, né, na nossa vida familiar. Agora, o italiano lá tem a cultura dele, né, a comida italiana. Essa cultura, ela enquadra dentro da cosmovisão? É uma cosmovisão? Exatamente. Então, aí foi boa essa pergunta, porque a gente entende que esse conceito de entender cultura, né? A cosmovisão, ela se apropria, né? Esse termo, ele foi apropriado pela teologia recentemente, né? Nos últimos 50 anos. Mas cosmovisão é um tema de filosofia, né? O Kant já falou sobre essa questão de visão de mundo, né? O Dilthey também já anunciou sobre essa questão de visão de mundo. O Kierkegaard, né? Também, né? Inclusive o Kierkegaard diz, né, que essa questão de visão de mundo, né, ela é plena em Jesus Cristo, né? Uhum. Então é bem interessante o que o Kierkegaard fala sobre isso. Mas existe a cosmovisão no nível antropológico, podemos dizer assim, e no nível mais amplo, filosófico, que é mais abrangente. Então, existe a cosmovisão que você analisa usando um microscópio, e existe uma cosmovisão que você analisa usando um telescópio. Quando você vai numa sociedade tribal, né, em comunidades, né, indígenas, né, você vai usar uma questão que tem a ver com a cosmovisão antropológica, né? Você vai conhecer a cultura, né? A música, como que é o desenvolvimento em comunidade, né? Como que é o entendimento, a questão da culinária, a questão dos hábitos, né? Do trabalho, né? Como é que é tudo isso? Então, exatamente, existe essa cosmovisão que está, né? Ela é regionalizada, ela é pequena. E, claro, né, existem a cosmovisão que tem um conceito mais global, mais amplo, né, que domina, né, geralmente, né, domina as grandes cidades, né, as grandes metrópoles, né, o mundo globalizado. Então, é um conceito, assim, quem vai trabalhar muito isso é o Paul Hiebert, que é Transformando Cosmovisões. Né? Então, existem obras que tratam a cosmovisão mais filosófica, existe a cosmovisão existencialista, cosmovisão naturalista, cosmovisão islâmica, cosmovisão hinduísta, né? Cosmovisão animista, né? Mas existem mini cosmovisões, né? Por exemplo, a sua casa, a maneira como você vive com a sua família,
tem uma cosmovisão moldando a sua casa, é uma mini cosmovisão. Mas nós somos influenciados pelas grandes narrativas, né? Então, resumindo aqui o argumento, a cosmovisão ela é um compromisso, ou seja, é um compromisso que se tem em comunidade pequena, mas ela é uma narrativa, você faz parte de uma grande história. E aí, essa grande história, ela está... a gente vive numa encruzilhada dessa grande história, né? Nós aqui paranaenses, poderíamos dizer que nós estamos entre a BR-277 e a 116, né? Se é que as BR se cruzam, mas imagine cruzando-se, né? Está no meio, porque tem uma grande história que é a pós-moderna, que fala, né, que é a questão do secularismo, no sentido de que você está em evolução, um mundo melhor, você precisa trabalhar, precisa se desenvolver, né? E uma conclusão bíblica que fala que você precisa exercer a mordomia, você precisa ter relacionamento com Deus, você precisa amar o próximo, você precisa, né, anunciar a esperança, você precisa cuidar da terra, né? Então, essa é a grande cosmovisão, né? Então, existe sim a macro, né, que poderia ser as narrativas, as grandes narrativas, e a micro, que é na sua casa, né? Eu não tenho o livro físico aqui, né? Mas o James Sire tem um livro chamado Universo ao Lado. Então ele fala que cada pessoa é uma cosmovisão. Sim. É um universo. Não sei se você conhece, eu não vou me lembrar o nome do livro, mas eu lembro que é do Niebuhr, que ele fala sobre 4 relacionamentos que o cristão deve ter com a cultura, né? 4 possibilidades, na verdade não o cristão, mas que as pessoas têm com a cultura. E a proposta, inclusive, dele... não, é o cristão mesmo, porque ele vai falar como é que o cristão se relaciona com a cultura, né? E ele chama atenção para uma coisa interessante, né? Dessa junção entre macro e micro, agora interpretando o que você está falando, assim, né? Da cultura macro redimir a cultura micro, né? A ideia, assim, de a cosmovisão que nos guia, que é a cosmovisão bíblica, ela então nortear a cultura que a gente tem, né? Aquilo que a gente pode ou não pode fazer, né? Porque é interessante colocar isso, porque às vezes a gente acha que a cosmovisão bíblica, ela acaba por desprezar tudo aquilo que a gente tem como cultura. Então eu não posso, por exemplo, às vezes comer determinado tipo de comida, e a gente vai conversar isso, não quero adiantar o nosso papo, né? Mas a questão da música, eu posso escutar só música cristã, não posso escutar música secular, então eu posso ir em determinado local, não posso ir em outro determinado local. É interessante perceber como a cosmovisão macro ela tem a possibilidade de fazer com que a cosmovisão micro seja mais valorizada, ou então até, de alguma forma, tirar aquilo que a cosmovisão que é olhada mais de perto, antropológica, não está de acordo, né, em harmonia com a cosmovisão bíblica. E esse é um exercício que eu acho interessante fazer, né? Mas nós temos aí algumas figuras, né, talvez que vai nos ajudar também a entender, acho que esse movimento de cosmovisões, né, que vão passando aí pelo mundo. O Cris separou aí algumas imagens para nós, né, para a gente, acho que ele vai analisá-las e contar aí algo para a gente sobre elas, né, Cris? Muito bem. Então estamos aí, as imagens aparecendo. Bom, essa primeira imagem, né, eu acho bem interessante, né? Eu sempre digo para os alunos, né, tanto de teologia quanto para os alunos, eu sou professor de arte também, né, que como é que você conhece uma cultura, uma cidade, né, um país? Primeiramente você vê o trânsito, né, mas segundo você vê as obras de arte, as manifestações artísticas. Quando você quer conhecer um período da história, você usa as obras de arte que elas resumem e elas mostram realmente, né, o que as cosmovisões de cada época. Então aqui é o mundo antigo, o Egito antigo, né, 4.000 anos antes de Cristo, civilização egípcia. Mas a civilização antiga, de maneira geral, tinha um entendimento, né,
vivia o drama das perguntas de cosmovisão e elas jogavam essas respostas para os deuses, né? Então aqui você vê o deus Anubis, né? Sepultando o faraó, né? Porque a civilização egípcia tinha um entendimento de que você não vive o aqui e agora, a gente vive... os egípcios entendiam que viviam uma vida escatológica, né? Para daqui milhares de anos, quando ressuscitar o faraó, né? Não vou dar aula de história da arte, mas o que essa imagem ela resume? A cosmovisão antiga era uma cosmovisão mitológica, muito mística, né? E aí a gente vê a cosmovisão bíblica no meio disso, né? Confrontando isso que não é místico, não é mitológico, né? Existe um Deus verdadeiro, né? Um Deus que se revela, o Deus que é Senhor, né? Dos céus e da terra, né? E é um Deus pessoal, é um Deus da vida, né? Então, é um contraste, né? Então, essa imagem, ela é bem interessante, ela mostra o que era a civilização antiga, né? Era uma civilização que buscava um relacionamento espiritual, um relacionamento místico, né? Então, essa imagem, ela representa um pouco essa ideia daquela época, né? Então, pode passar para o próximo. Então, da mesma forma que a gente olha a civilização egípcia, a gente olha a civilização grega. Isso aqui tem uma questão muito importante para nós, né? A questão do culto, a questão do teatro, né? Então, o teatro que surge na Grécia, né? Em homenagem ao deus Dionísio, né? Que era o deus do vinho, deus da fertilidade. Então, essa questão teatral, né? De você encenar, né? O espiritual, o transcendente, né? Então, o pessoal bebia muito vinho nessa época, né? Então, o pessoal se embriagava bastante, né? Mas a questão, assim, de tentar, de alguma forma, né? Incorporar o mundo espiritual no físico. E a Bíblia, ela confronta isso, né? Ela confronta com a pessoa de Jesus Cristo, né? Que é Deus e homem, né? Jesus não veio fazer teatro, né? Jesus veio representar a plena humanidade, né? O ser humano é ser igual a Jesus Cristo, né? Então, o confronto aí no século I, século II, né? Jesus representando como o segundo Adão, né? Mas representando, né, o modelo de humanidade. Você não precisa fazer teatro, não precisa de rituais para, né, alcançar os deuses. Você precisa entregar a sua vida, né? Deixar que o Espírito Santo transforme a sua vida, né? E a missão do Espírito Santo não é deixar você esquizofrênico, né? A missão do Espírito Santo é transformar a tua vida para você ser plenamente humano. E o que está faltando nesse mundo é humanidade, né? Pode passar? Pode passar. E aí a gente vai entrar na Idade Média, né? Então veja, eu estou confrontando, né, as narrativas, né, do mundo antigo ali com as narrativas bíblicas, né, tentando fazer esse confronto. Aqui é o mundo medieval, né, o mundo dualista, né, aqui a igreja, ela, infelizmente, ela aderiu à filosofia grega, né, platônica e aristotélica, então entender que o que é mais importante é a alma e o físico, a criação é transitória, fugaz, não tem importância nenhuma. E você vê as imagens medievais aí representando exatamente isso, né? A questão mais transcendente é a alma, né? O que importa é a alma. Então você vê o quadro do meio ali, né? As pessoas sendo jogadas no inferno, né? Que é uma escada, né? Que se você pecar, né? Deus vai te jogar da escada, né? Aqui representa o inferno de Dante, né? Sim. Né? Então, a imagem medieval é aquela imagem puramente a questão de alma. Aqui você não vê criação, você vê figuras, né, parecidas com as figuras egípcias, né, figuras bíblicas, né, que mostram alguma coisa, né. Tem uma questão didática aqui na Idade Média, né? Por que as igrejas tinham tantos vitrais, né, tantas coisas? Porque 97% da população naquela época era analfabeta, né? Então, as histórias em quadrinhos, né, dentro das igrejas contavam, mas contavam de uma forma muito espiritualizada, né, muito transcendente. Então, a alma é mais importante, né? E aí, é claro, né, a igreja nessa época entendeu a revelação de Deus,
né, de que poderia comprar terras no céu e você poderia dar um dinheirinho para a igreja para você livrar a tua alma do inferno. Ainda acontece isso, hein? Eu gosto muito dessa imagem. Essa imagem, ela representa, então, a Idade Média ali, mais ou menos século V até século XIII, né? O Renascimento começa ali no século XIII e vai até o século XVI, que foi a jogada de tirar Deus do centro, né? E colocar o homem no centro. Então aqui é um debate, não vamos entrar nisso, né? Mas aqui é o Renascimento. Essas aqui são as imagens. A gente conhece o Leonardo da Vinci só pela Mona Lisa, né? Mas o Leonardo da Vinci, ele é relevante na anatomia, né? O pessoal que faz medicina, né? Até hoje, né? Os desenhos da anatomia do coração, né? Da anatomia humana do Leonardo da Vinci são usadas até hoje, né? Então você vê a questão agora aqui mais humana, né? Extremamente humana. Não tem céu aqui. Aqui tem carne, né? Tem músculo, né? Não é uma coisa divinizada, né? Mas que também vai dar problema, tá? Não estou aqui defendendo a questão do renascimento, vai ter problemas, né? Vai ter problemas, né? Com essa imagem do Caravaggio, né? Narciso. Então veja, o ser humano, há momentos que o ser humano busca extremamente o espiritual e há momentos que o ser humano busca extremamente o físico. E tá errado. O ser humano não é tipo 80% espírito e 30% humano, ou 70% humano, 30% espírito, né? E não é 50% nem 50%, né? Eu tenho dificuldade com essa questão da dicotomia humana. Eu entendo que o ser humano é integral. Ele é um só. Ele tem uma essência espiritual e um caráter físico, mas não se separa, né? Mas veja que Narciso, a questão da adoração do eu, agora o ser humano é a resposta de todas as coisas. Então, uma cosmovisão humanista começa aqui, né, no século XVI. Aí tem uma pitada aí difícil, né? Porque alguns dizem que Calvino era humanista, né? Tem essa dificuldade aí. Mas é perfeitamente normal você falar que o Lutero e Calvino eles foram mais humanistas, né? Porque estava muito Jesus, né? Digamos a Trindade, a religião, a cosmovisão cristã nessa época estava muito distante, estava longe, né? Você precisaria de sistemas para você alcançar o transcendente. E aí você vê a reforma jogando mais para, né? Trazendo, né, uma teologia mais terrena. Então, isso é nítido, só que o problema é que enfatizaram demais. E aí a gente vai ver que... Não tem esse equilíbrio, as consequências, né? Tá. Opa. Essa aqui, né, é o Rembrandt. Então, de um lado você vê uma divisão muito clara nessa época, né? O sul da Europa, né? Então ali Itália, Grécia, né? O movimento artístico era um movimento que buscava muito mais a questão metafísica do belo, então, né, tinha muito esse contraste religioso, né? E o norte, né, da Europa, né, os países nórdicos, né, não só os nórdicos, a Alemanha, né, a arte ela era mais humanizada. Então o sul era mais espiritualizado, o norte era mais humanizado. E aqui o Rembrandt, né, o retorno do filho pródigo. Então você vê a imagem que ela é dramática mas ao mesmo tempo ela mostra, né, esse drama humano físico, né? Então você vê ali o filho, né, com o pai, e do lado direito, né, você vê o irmão mais velho. Veja, isso aqui, né, numa pregação, só para mostrar essa imagem e explicar isso, né, você já vê ali o fariseu, que é o irmão mais velho, né, que né, a ideia ali da parábola do filho pródigo, né, do irmão mais velho, né, e aí fica a pergunta, né, será que quem que ficou fora da festa no final, foi o irmão mais novo ou o irmão mais velho? Né? Que o irmão mais velho não participa da festa das bodas lá, né? Das bodas não, a festa do retorno do filho, né? Tem um livro agora, não sei se você já leu, do Tim Keller, que chama Deus Pródigo.
E é muito interessante porque ele trabalha essa parábola, e a gente tende a culpar sempre o filho mais novo, né? Sem o olhar do mais velho. Mas Rembrandt já tinha essa visão bem antes, né? Já conseguia antecipar isso, né? A moral não é o novo, é o velho, é o filho mais velho. Sim. Tanto é que o texto bíblico lá, que narra, começa dizendo que Jesus estava falando aos fariseus, aos escribas, e aí ele passa a contar essa parábola, né? Então tem um link ali de contexto que a Bíblia está dizendo que Jesus estava ensinando os fariseus, né? Então é interessante isso. Eu costumo pensar que essa parábola não é evangelística. Essa parábola ela é evangelística não para fora da igreja, ela é evangelística para dentro da igreja. Se você quer evangelizar a igreja, usa essa parábola. Mas e ela continua incomodando, né? Como nunca, né? O mesmo incômodo que ela causou nos religiosos lá, talvez ela cause também hoje, né? Nos religiosos da atualidade, né? Exatamente. Veja essa imagem agora, né? Agora aí, mais ou menos século XIX, né? Então todo esse desenvolvimento cultural ali do Renascimento, né? Revolução intelectual, né? Em que teve uma consequência que até hoje nós pagamos, né? Caro por isso, que a religião ela se distanciou tanto da questão, a religião cristã, eu digo, né? O cristianismo se afastou tanto da terra, né, buscando, inclusive até na própria reforma, né, pensando só nas doutrinas, só no sistema, será que o batismo é por aspersão, por imersão? Será que, né, como é que é administrado, né? Pensando nessas coisas que são importantes, mas no momento em que a Europa estava vivendo pestes, né, fome, desigualdade, e a igreja estava preocupada com os credos, né, com os concílios. A ciência, né, ou os seculares, eles estavam preocupados em realmente na questão do humano, mas também teve consequências na questão, eu digo secular não, eu não quero confundir, né, o profano e o santo, certo? O cristianismo e o secular, mas esse secularismo que se afastou do cristianismo, né, que está aquém do cristianismo, ou não está compatível com o cristianismo. Então, a ciência, a tecnologia, né? O sistema econômico. Então, a gente vê aí os quebradores de pedra do Courbet, né? Um movimento chamado realismo, mostrando que a questão, né? Secularista, né? Ela promoveu também tristeza e sofrimento, né? Então, ali, revolução industrial, agora o relógio, né? Faz parte do ser humano, né? O ser humano agora é pautado pelo relógio, pelo tempo, né? E aqui você vê os quebradores de pedra, né? O sofrimento, o drama humano. Agora o humano não está mais buscando o transcendente, agora está vivendo a pura realidade, a realidade mais triste e dramática, né? Como essa imagem mostra, né? Pena que ela nunca mais foi embora, né? Exatamente. E aqui, né, é o Van Gogh, então, aí final do século XIX, a gente vê, né, o Van Gogh, né, só para quem não sabe, o Van Gogh, ele fez um teste para ser pastor, para ser missionário, né, ele fez teste, então, e aí o Van Gogh não passou nos testes, né, e ele começou a fazer as pinturas, se não me engano, depois dos 27, 30 anos, aí ele começou a fazer as pinturas, né? Então, ele, Puxa vida. Né, ele não passou e nós passamos. Oi? Ele não passou e nós passamos, Cris. Mas ele passou, né? Deus predestinou ele, né? Sim. Não para ser pastor, mas para ser artista, porque as obras do Van Gogh representam claramente, né, o exagero humano, o desespero humano, né? Então você vê aí um homem desesperado, as imagens trazem as cores frias, né? Traz um sentimento assim de angústia, de desespero. É mais ou menos o que estamos passando com a questão aí da pandemia, né? Mas veja, o ser humano está desesperado, está longe de Deus. Aqui, eu concordo que Nietzsche, né, diz, né, que Deus está morto.
né? Mas o contexto ali diz que quem matou Deus foram os cristãos, né? Deus está distante, não tem Deus na jogada. Então, existe o ser humano puramente aí, abandonado, não é o ser humano inteligente, o ser humano, né? O ser humano desesperado, né? Vivendo as consequências dos próprios atos, ou a consequência de não ter... Apresentado pelo Van Gogh. Agora eu vou correr. Aí é século XX, né? Guerra Civil Espanhola, lá 1932, se não me engano. Picasso, né? Agora sim, né? O ser humano opta agora, né, por viver, né, para sustentar um sistema político, econômico, ambicioso. A questão da guerra, né, do sofrimento, sempre teve guerra, né? Mas aqui é a questão da desconstrução. O século XX é isso aí. O século XX não tem referência, né? 21 também não. Você olha, você vê figuras, né? Você vê drama, mas você não consegue mensurar, né, o momento. Então, a partir do século XX ali, a desconstrução, a questão fragmentária da vida, né, foi muito bem expressada aí pelo Picasso. A arte imita a vida realmente, né? Eu tenho que dar crédito à arte brasileira, né? Essa aí, Os Viajantes do Sertão, se não me engano o nome dessa obra, é do Portinari, né? Sim. Então, é a nossa cosmovisão aí também, né? Principalmente ali a região... o Brasil todo sofre com a fome, né? Mas você olha o desespero, né? A questão de fome, de desigualdade, né? De exploração, né? Então, muito bem expressado aí pelo Portinari, né? Fantástico. Maravilhosa essa pintura. Aliás, só tem gênio aí, né? Só escolheu a nata. Outra. Essa aqui é o século XXI, né? É o Banks, né? Um grafiteiro que ele não tem a identidade revelada, né? Ele faz, na verdade, pichação, né? Arte não autorizada, mas em diversos lugares do mundo. E aí em Londres, essa imagem. Então é realmente o que é o ser humano hoje. Ele tirou Deus da jogada, ele tirou a singularidade do que é ser humano, ele tirou tudo da jogada. Então ele é um primitivo que consome, né, Bob's, não é McDonald's, né? Esse foi um aluno que identificou, né? Pelo formato ali do copo é Bob's, né? Fast food. Rapaz, olha só, interessantíssimo. E por último, essa é a imagem mais dramática, ela é muito forte. É de uma brasileira também, não é muito conhecida, né? Adriana Varejão, o nome dela. Representa o estado final dessa narrativa podre pós-moderna. O ser humano não passa de um amontoado de carne empilhada, né? De vísceras. Então, é uma imagem muito forte, eu sei, mas ela é para impactar mesmo. Maravilhosa. Não, maravilhosa no sentido assim, da mensagem, né? Essa é a mensagem, né? Sim. Essa é a mensagem que a gente dá olhando para a política, olhando para a saúde, olhando, né, para o sistema de valores, né? É um amontoado de carne, né? Que está aí empilhado. Então, é muito forte essa imagem. Ela mostra que Deus soberanamente está destruindo essa narrativa pós-moderna. Então, aí a gente vê, né, que Deus usa tanto a sua graça especial, né, na revelação de Jesus Cristo, mas usa a sua graça comum para despertar, né, algumas luzes, né, pisca-alerta, na verdade, né, de que isso está em decadência. Inclusive, na pandemia, agora é uma opinião minha, esse iluminismo, ele foi por água abaixo, né? Está indo por água abaixo, porque essa pandemia colocou no mesmo nível a religião, a ciência, colocou os ricos, os pobres, né? Colocou grandes potências e países pobres, tudo no mesmo nível, no mesmo barco. Legal. Cris, cara, que cenas assim maravilhosas.
Mas para a gente já tem que, felizmente, terminar o nosso papo. Caminhando aí para o encerramento, eu queria fazer uma pergunta que eu tenho feito nos programas. O que você, né, olhando para todos esses cenários maravilhosos aí que você apresentou de pinturas e passar do tempo e todas as informações que a gente teve aqui, e você acha que já até pincelou isso, mas especificamente, né, a gente está vivendo os nossos dias agora. O que você tem aprendido com esses dias aí? Que lições que você tem tirado, principalmente dentro dessa visão da cosmovisão aí? Eu tinha aprendido, agora sentindo na pele, né? Há 2 anos eu tenho estudado cosmovisão bíblica, né? Como isso faz parte da história de Deus, de que a cosmovisão bíblica é humana, né? Ela é transformacional, né? Ela é relacional. Eu estou sentindo isso, que essa pandemia tem a oportunidade de mortificar essa cosmovisão que fazemos parte, que é a pós-moderna. Uhum. O Michael Gorin, ele diz, né, que Deus, né, ele escreveu o livro Introdução à Cosmovisão Cristã. Esse é um livro que todo mundo deve ler, né? Do Michael Gorin. Ele diz, né, que Deus está apagando as luzes do iluminismo, essas luzes que foram acesas pelo ser humano, né? O humanista lá no século XVI, de que o homem é o centro das atenções, o homem tem o controle de toda a natureza, que Deus está apagando essas luzes, né, do iluminismo, e está acendendo a luz do evangelho plenamente. Então, eu vejo que eu estou exercitando essa mortificação dentro de mim, né, do imediatismo, do trabalho exagerado, né, das urgências, né, que temos, né. E eu tenho acreditado muito e tenho vivido isso, né, sentido na pele, a oportunidade de conhecer o Deus bíblico, verdadeiro, pessoal, né? Não é o Deus da barganha, não é o Deus dos lenços abençoados, não é o Deus, né, da unção né? Não, é o Deus bíblico, né? É o Deus que está, né, que alerta em relação ao pecado, né? Eu vejo que essa pandemia, quem permitiu foi Deus, não é uma questão, né? Deus permitiu isso para a gente entender, no meio do sofrimento, que a esperança única está em Jesus Cristo, no Evangelho, né? Porque nós temos a oportunidade agora, no meio dessa ira, né, divina, né, ver a graça, né, maravilhosa, a graça transformadora de Deus. Então eu tenho sentido isso na minha pele. Eu tenho me perguntado, será que de fato tenho vivido a cosmovisão bíblica? Né? E eu posso dizer que eu sou bem pós-moderno, eu sou bem líquido, né? E eu preciso da ajuda do Espírito Santo para isso ser moldado, né, naquilo que eu disse, naquilo que eu tenho ensinado, viver. E tem sido uma experiência muito interessante, né? Tem começado a mudar a minha vida, né? Que legal, Cris. Muito bom, e acredito que a tua fala hoje também acrescenta para a gente mudar a nossa vida. Bom, quero agradecer a participação do Cris. Eu já combinei com ele para ele voltar aqui outras vezes. Também vou pedir para ele depois me passar todos os livros que ele mostrou aqui. Eu vou botar na descrição do vídeo para você ter acesso, né? E se você quiser ler esses livros que ele apresentou e aprofundar-se no tema, também depois, se o Cris me permitir, eu vou colocar um contato de e-mail para você quiser mandar alguma questão, alguma dúvida, ou então você também pode deixar aqui nos comentários aqui do vídeo, porque depois a gente está aí já planejando outras entrevistas, outros bate-papo, e aí ele pode também abordar a sua questão, a sua dúvida. Obrigadão, viu, Cris? Deus abençoe você. Foi muito bom o papo que a gente teve hoje aí. Eu que agradeço, Rodrigo. Tá? Obrigado por essa oportunidade, né? Espero que eu tenha esclarecido aí, né, esse tema, né? Esse tema é muito vasto, né? Eu dou aula há 6 meses desse tema e não se esgota. É um tema que a gente precisa explorar cada dia mais. Não, sensacional. Foi muito bom mesmo. Um grande abraço para você. Deus abençoe aí grandemente a sua vida. Amém. Amém a nós todos.